contar essa história até para inspirar as pessoas, né, e os jovens que querem chegar a algum lugar ou realizar um sonho. Eu lembro muito bem, quando eu decidi ser advogado, né, eu era muito criança, muito garotinho, na cidade de Nazaré do Piauí, e lá tem um fórum, tinha um fórum, né, infelizmente fechou, houve uma agregação, uma comarca aqui de Floriano. Então eu, muito jovem, eu fui assistir uma audiência, na época, se eu não me engano, eu tinha 10 anos de idade, e eu fui assistir uma audiência, e naquela audiência eu vi o juiz, eu vi o promotor, eu vi o advogado, e aquilo me encantou, né, na hora da defesa, na postura daquele advogado, e eu saí daquilo ali com 10 anos de idade daquele fórum dizendo, um dia eu vou ser advogado. Né? E 10 anos de idade, fui atrás, né, deste sonho, né? Primeiro me formei em História, fui ingressar na licenciatura, né, professor, e na hora que apareceu a primeira oportunidade para a gente poder cursar um curso de Direito, graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade, a gente ingressou também na carreira jurídica, que era uma paixão de criança e um sonho realizado de criança, quando a gente decidiu lá. Criança. Então o que a gente quer dizer e colocar que os sonhos da gente, às vezes a gente cria muito jovem, às vezes tem os empecilhos, as barreiras, mas a gente não pode desistir, a gente tem que correr atrás para a gente poder realizar e se tornar um cidadão, uma pessoa feliz pelos sonhos realizados. A educação, ela passou aí 2 anos parada, nós vamos para o 3º ano, né, no caso do estado do Piauí, e agora a gente precisa correr atrás do prejuízo. Você imagina só, Gilberto, que antes da pandemia, a gente lutava, e quando a pandemia estourou, eu era o secretário de Educação em 2019 aqui em Floriano, lá por volta de março de 2019, quando fechou tudo, estava na Secretaria de Educação, estava saindo para me descompatibilizar para concorrer a uma eleição. Você imagina só que a gente já lutava com um alfabetismo, uma distorção idade-série, um problema muito grave na zona rural, que era exatamente essa distorção idade-série, onde a criança de 12, 13 anos ainda estava no processo de alfabetização. E você imagina só quando você teve que fechar todas as escolas, essa criança que estava lutando para se alfabetizar, ela teve que deixar de ir para a escola, deixar de ser acompanhada por um profissional da pedagogia, um professor, né? E ela passou aí mais de 2 anos longe da escola. Eu vou ser bem direto e vou explicar por quê. Eu sou contra as cotas, né? Eu sou totalmente contra, porque quando a gente começa a adotar políticas sociais demais, né, a política social no Brasil, ela foi criada exatamente, né, naquele princípio, né, de dar as garantias para as minorias, como eles chamam, que no Brasil não são minorias, né? Negro não é minoria no Brasil, né? O pobre não é minoria no Brasil. Então, criou-se cotas para negro, exemplo, né, na visão não de cor, mas na visão da questão da pobreza. Vamos dar a cota para o negro porque ele foi marginalizado durante muitos anos, então ele não teve oportunidade. Mas o problema não está na cota da ingresso na universidade, o problema está na base, lá na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Se nós tivermos uma educação infantil de qualidade, um ensino fundamental de qualidade, um ensino médio de qualidade, nós não precisamos de cota. Para mim, tudo que aconteceu ali, eu estava preparado, porque é o que a gente espera, às vezes, quando a gente está no mundo político. Infelizmente, as pessoas acham que na política pode tudo, só que não pode. Porque na política existe ser humano, existe pessoas que têm sentimento, princípios, a gente tem que levar isso para o mundo político também. O mesmo princípio que a gente tem lá na igreja, lá na escola, lá na família, a gente tem que trazer para a política também, porque nós lidamos com seres humanos. Então, quando tudo aquilo ali aconteceu, eu não senti nada. Mas o que mais me abalou foi quando meu filho estava em Brasília e ele estava estudando, né, e ele acompanhou tudo pelas redes sociais, pela internet, canal da Câmara, que faz a transmissão ao vivo. E aí, com uns 2 dias depois, a pessoa com quem ele mora lá ligou para minha esposa dizendo que ele já estava com 2 dias sentindo febre, né, muita febre, e que precisava levar ele no hospital. Então aquilo ali me abalou muito, mexeu muito comigo, porque aquela febre dele eu sabia que era uma febre emocional. Né? Porque de tudo que ele viu, tudo que aconteceu, né? Então isso mexe com a gente. Aquilo ali me abalou muito, aquilo ali me fez pensar, né? Me refletir se realmente valia a pena eu continuar. E ao tempo aí de 3 meses para se conhecer a máquina, por mais que o Antônio Reis era vice-prefeito, mas ele não tinha o poder de decisão, ele não atuava diretamente, né? Ele era ali que um conselheiro do prefeito. Então, o momento que ele tem para conhecer a máquina, fazer as mudanças que ele tem que fazer, ou como ele mesmo diz, dar a cara do governo, a cara dele. Ele é um técnico,
diferente do prefeito Joel, que era mais político, tinha os técnicos nas secretarias, mas ele era mais político, mas o Antônio Reis é um técnico.